Vamos então dar início. Uma boa noite àqueles que nos seguem por este meio da internet. Um abraço a todos e um bom ano 2024. Desde o ano passado não nos víamos, mas é bom estarmos juntos, com o propósito, acima de tudo, de estudar a palavra. E é por isso que estamos aqui. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer a leitura então da primeira carta a Timóteo. Estamos a estudá-la. E vamos fazer a leitura do primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado como foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade e para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos agora então ouvir o nosso irmão Alberto. Desde já um abraço muito forte para ele. Vamos ouvi-lo e depois algum irmão que queira partilhar algum pensamento connosco, esteja à vontade. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por este momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos agora ao verso 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os patricidas, matricidas, para os homicidas. E o verso 10, para os fornicadores, para os sodomitas, os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para os que for contrário à sã doutrina. Quem é que já teve que passar por algum exame clínico, exame médico num hospital? Bom, você chegar diante de um médico ou um exame de rotina, se sentindo bem consigo mesmo, cheio de vitalidade e saúde, mas quando fizer uma radiografia, nem tudo vai estar de acordo com aquilo que você imagina estar dentro da saúde plena. Uma radiografia vai revelar muitas coisas que talvez estejam ruins para o teu lado,
Pode ser uma pequena tosse e isso vai ser revelado naquela radiografia. Talvez uma pneumonia, pode ser um pequeno tumor, pode ser uma gastrite, tantas outras coisas que a radiografia vai mostrar e apontar. O remédio que vão lhe passar, você não vai usar este remédio para limpar aquele filme, aquela chapa, aquele documento que revela a sua condição precária de saúde. Você vai ter que assumir que está doente e que precisa ser tratado, ou mais ainda, que precisa de um Salvador. Os versos 9 até o verso 11, o apóstolo Paulo está mostrando ou demonstrando os efeitos da lei em cima do homem, em cima do pecado. Mostrar que o julgamento de Deus está para cair. Esta é a função da lei. Mostrar que estamos praticando o mal, que somos rebeldes e que precisamos urgentemente de um Salvador. A lei é como se fosse uma espada na consciência, dando ao homem o conhecimento de que pecaram e eles precisam urgentemente do Salvador. Romanos, no capítulo 3, no verso 20, pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabemos que a lei não vai te dar poder, capacidade para cumprir suas exigências, regras, mandamentos, mas vai como uma radiografia mostrar a sua debilidade, a sua fragilidade. Gálatas 3, no verso 19, para que a lei então? Paulo responde, foi ordenada por causa das transgressões. Tantos outros textos poderíamos estar citando. Paulo aqui no verso 9, entrando um pouco no verso 10, dando um panorama geral, nós podemos compreender Paulo citando os 10 mandamentos. Não é a essência da lei, não é a lei em si. A lei abrangia muito mais do que os 10 mandamentos. A essência está aqui e Paulo está destacando. E ele ilustra esta questão, listando então uma série de infrações cometidas pelo homem para mostrar que ele está condenado. E mais ainda, dos 10 mandamentos, citando 9. Aqui nesse texto que acabamos de ler. Os 10 mandamentos eles eram divididos em 2 tábuas por Moisés, Êxodo 20. A primeira tábua, 4 dos mandamentos, era a responsabilidade do homem para com Deus. E nós podemos ver isto nos primeiros versos as primeiras palavras do verso 9. Transgressores ou libertinos, uma tradução brasileira, insubordinados, obstinados, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos ou depravados. Aqui já está quebrando a primeira tábua da lei, que é o nosso culto a Deus, a nossa adoração, reverência a Deus. Ser irreverente, libertino, obstinado, isso diz respeito a sermos independentes de Deus. Minha vida, eu cuido. Não quero que ninguém dê palpite na minha vida. Faço o que eu quero. Isso é ser irreverente, obstinado, insubordinado, ímpio e profano. Tem a ver com a corrupção em coisas santas. O ímpio, o profano, ele brinca com o pecado. E a segunda tábua da lei vai tratar exatamente da nossa responsabilidade para com o homem, para com o próximo. E aqui Paulo discorre a sua lista. Esta tábua traz a seguinte questão aqui. Os patricidas e os matricidas, eles violam o 5º mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Homicida viola então
o sexto mandamento: não matarás. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Indo agora para o verso 10, que é a continuação do verso 9, pois tem uma vírgula, nós vamos encontrar os devassos, fornicadores, nós vamos encontrar os sodomitas, viola o sétimo mandamento: não cometerás adultério. Êxodo 20, verso 14. Os roubadores de homens, aqueles que querem só extorquir, isso viola o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20, verso 15. E os mentirosos, os perjúrios, viola o nono mandamento: não dirás falsos testemunhos. Êxodo 20, verso 16. Paulo, na sua experiência de conversão, logo após, ele vai para a Arábia, diz lá Gálatas 1, verso 17, e é no deserto que ele compreende o peso da lei, a maldição que a lei traz e revela a sua real condição, daquele pecador que não consegue mais fazer nada a Deus. E o pior, está condenado, precisando urgentemente de um Salvador. E Paulo experimenta então o poder do Evangelho. Romanos 1, verso 16, verso 17, Paulo experimenta o poder do Evangelho, da graça de Deus. E ele é liberto da maldição da lei, que é transferida, substituída por Cristo Jesus lá na cruz. Esta experiência que Paulo vive no deserto, cada um de nós que crê no Senhor Jesus, crer na obra de Cristo, nos substituindo lá no Calvário, lá naquela cruz, precisa passar por um deserto na vida. E esse deserto vai revelar a sua real condição diante de Deus e como você precisa valorizar esta graça bendita do Senhor. A experiência do apóstolo Paulo está registrada em Romanos 7, do verso 7 até o verso 25. Lá mostra a descoberta do apóstolo Paulo quando ele viu a cobiça, que é o 10º mandamento não citado aqui, mas aqueles que são contrários à sã doutrina, assim nós vamos encontrar a cobiça. Pois estes mandamentos citados aqui, do verso 9 e verso 10, são atos, condutas, atitudes, mas a cobiça, a concupiscência da carne, é a inclinação do coração. Paulo descobriu isso. Paulo entendeu isso por revelação da palavra de Deus. E experimentou a graça bendita do Senhor. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar cada vez mais para entendermos a graça bendita sendo oferecida a cada um. Que Deus nos abençoe. Amém. Ora, irmãos, cá estamos nós na retoma do nosso estudo, depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto. Gostava de começar por saudar todos aqueles que nos acompanham no estudo bíblico, por várias partes deste globo, mas particularmente quero enviar uma saudação especial para o Isaac e a família que estão na Alemanha, e também na Alemanha para a Custódia e a filha, a Cristina, que o Senhor os abençoe. Os crentes são muitos, espalhados por toda a parte. E quero também mandar uma saudação especial para o Fábio e para a Raquel, que têm estado no Vietnã e que há dias estavam em São João da Madeira, e eu tive pena de não poder estar com eles, porque estava impossibilitado, e depois vim a saber que eles estavam cá, agora na passagem de ano, e imagino que eles já terão regressado ao Vietnã, suponho eu, mas um abraço para eles também, e para os pais da Raquel, o Rufino e a esposa também, que o Senhor possa, na verdade, cuidar deles. E o irmão, que é o Joel. Muito bem. E então nós vamos agora para a nossa passagem no versículo 9. O versículo 9 diz assim: sabendo isto, e aqui temos um pormenor muito importante logo à cabeça. O apóstolo está aqui a falar de alguma coisa que nós não devemos ignorar e que, infelizmente, a maior parte da cristandade ignora. Não sabe. E ele teve o cuidado de, antes de falar no assunto, ele dizer: vocês sabem isto? Sabendo isto, o quê? Versículo 9. Que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos.
atenção ao tempo verbal. Ou melhor, não é tempo verbal aqui neste caso. Atenção para a singularidade ou pluralidade das palavras. Justo, injustos. A palavra justo está no singular, não sei se já repararam. E a Bíblia diz aqui que a lei não é feita para o justo. E entenda-se o Senhor Jesus Cristo. E aqui surge a ignorância, porque muita gente pensa que o Senhor Jesus Cristo veio cá cumprir a lei. A lei não foi feita para Ele. Como é que a lei podia ser feita para alguém que era perfeito? A lei foi feita para os injustos, diz aqui. Para os obstinados, para os ímpios, para todos nós. Quando a Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, está-se a referir à humanidade em geral. Não se está a referir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que é justo. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. É um assunto apaixonante na Bíblia. Conhecer isto. Isto tem várias vertentes. Mas eu quero chamar a vossa atenção para este aspecto, que eu vou-me cingir apenas a ele, também para não tomar tempo, que é o seguinte: a lei não é feita para o justo. Portanto, tenhamos isto muito em atenção, porque a lei não foi feita para o Senhor Jesus Cristo. E há muita gente que pensa que o Senhor Jesus Cristo veio cá guardar a lei. O Senhor Jesus Cristo não veio guardar a lei. Quem tem que guardar a lei são os injustos. A lei foi feita para eles, não foi feita para o justo. E eu quero sublinhar isto, e por muito que eu sublinhe, nunca sublinharei o suficiente. A lei não é feita para o justo. Pois bem, então vamos abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 5, no Evangelho segundo Mateus no capítulo 5, e lemos assim em Mateus no capítulo 5, esta passagem muito conhecida. Estamos no Sermão da Montanha, as palavras são do Senhor Jesus Cristo, e Ele diz estas palavras que muitos, mais uma vez, ignoram, porque não sabem aquilo que Paulo diz que nós devemos saber. Nomeadamente o seguinte, diz ele assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E mais uma vez, alguns acham que isto quer dizer que o Senhor Jesus Cristo veio cá guardar a lei. É preciso ser teimoso. Mesmo depois de Paulo dizer o que diz na carta a Timóteo, é preciso ser teimoso e vir com esta ideia. O que é que quer então dizer o Senhor Jesus Cristo quando Ele diz que veio, e eu não vou falar agora aqui sobre destruir a lei e os profetas, mas veio cumprir a lei, e os profetas. Eu vou falar sobre os profetas agora, vou falar sobre a lei, que é que nós estamos aqui a considerar. O que é que Ele quer dizer com o facto de que veio cumprir a lei? Não é porque Ele veio guardar a lei. Repito mais uma vez, porque nunca é demais. Tem que repetir isto até à exaustão para ver se remove da cabeça das pessoas essa ideia errada que as pessoas têm acerca do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que Ele veio cumprir a lei, significa que Ele veio cumprir os justos requisitos da lei. A lei dizia, a lei que foi dada para os injustos, dizia que quem transgredisse era morto. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi morto, cumprindo os justos requisitos da lei. A lei exigia morte. E ele, ao substituir o pecador, os injustos, ele foi feito injusto, sendo justo, ele cumpriu os justos requisitos da lei e sofreu a morte que cada um de nós merecia. E ao sofrer a morte que cada um de nós merecia, cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei dessa maneira, não cumpriu a lei de outra maneira. Entendamos isto muito claramente, porque isto é, de facto, muito importante. Podemos ver nas Escrituras muita coisa acerca disto, mas em Romanos, no capítulo 10, e eu gosto muito deste versículo, em Romanos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, se não estou em erro, no versículo 4. E nós vamos ler Romanos 10, versículo 4. Diz ele assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É nele que nós encontramos aquilo que não poderíamos encontrar de outra maneira. Porque ele cumpriu a lei e satisfez a justiça de Deus. E essa justiça que ele satisfez foi-nos outorgada por graça para quem crê. E era este pensamento curto que eu queria deixar, mas que eu espero que seja esclarecedor para todos aqueles que nos ouvem.
Porque infelizmente muita gente pensa o que a Bíblia não fala sobre o que é o Senhor Jesus Cristo cumprir a lei. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria partilhar com os irmãos um pequeno pensamento também, a ver com o mesmo versículo. E eu gostava que pudéssemos abrir Romanos capítulo 7, Romanos 7. Nós, acho que uma das coisas, acima de tudo, uma das coisas que temos de ter cuidado é o nós lermos a palavra de Deus e, como vimos ainda agora, temos que mesmo examinar ao milímetro, faz toda a diferença. Romanos, no capítulo 7, e no versículo 6 diz assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em quem estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu acho este versículo é maravilhoso, é muito esclarecedor. De facto, como é que nós devemos andar agora? Como é que nós devemos, de facto, viver uma vida em espírito, em novidade de espírito? Mas a mesma palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 4, diz-nos que devemos também viver em novidade de vida. Em novidade de espírito e em novidade de vida. Que, de facto, possamos começar o 2024 a assumir um compromisso sério com Deus, assumir um compromisso sério em viver uma vida segundo aquilo que Ele estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja hoje. E no capítulo 6 de Romanos e no versículo 4, a palavra de Deus diz-nos assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o que é isto, andarmos em novidade de espírito e em novidade de vida? Porque a lei, não devemos fazer da lei na nossa vida um modo, mas sim a lei é um indicador. A lei indicava de facto o pecado, indicava que o homem não teria hipótese alguma de chegar perante o Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio derrubar esta barreira enorme, e nós agora vivemos uma vida diferente, ou seja, somos uma nova criatura com um novo propósito, e este novo propósito é viver em novidade de espírito e em novidade de vida. Em novidade de espírito, eu gostava que pudéssemos abrir em Gálatas no capítulo 5 e no versículo 16, e nós temos aqui, há muitas mais passagens, mas temos aqui só um cheirinho. Gálatas, capítulo 5, e a partir do versículo 16, e a palavra de Deus diz-nos assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais declaro, como já antes vos disse, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros. Ou seja, irmãos, andar em Espírito é isto. É nós procurarmos nos encher da palavra de Deus, para que o nosso Espírito possa, lá está, ser alimentado. Se nós não alimentarmos o Espírito, certamente vamos alimentar a carne. Não há uma terceira hipótese. Só há estes dois caminhos. Ou alimentamos o Espírito, ou negligenciamos esse mesmo alimento e a carne cresce em nós. A velha natureza em nós vai se sobrepor, de facto, aquilo que é precioso e que o Senhor quer que cresça, porque é a santificação, é o processo da santificação, irmãos. Se nós não disciplinarmos a nossa vida neste sentido, a carne vai se sobrepor ao Espírito. E o Espírito entristece. O Espírito depois vai ficar abafado.
Porquê? Porque a velha natureza cresce e se sobrepõe ao espírito, de facto. Ainda em Efésios, no capítulo 5, na carta aos Efésios, no capítulo 5, também muito rapidamente, no versículo, ainda no mesmo seguimento, na mesma linha de pensamento, no versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei quais seja a vontade do Senhor, que não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor nos vossos corações, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Mais uma direção e mais uma indicação de como é que nós devemos de viver em novidade de espírito. E devemos viver também em novidade de vida, como nós vimos no capítulo 6 e no versículo 4. E vamos agora, nesta segunda linha, Colossenses, vamos abrir na carta aos Colossenses, e no capítulo... Mas antes de irmos a Colossenses, eu gostava que lêssemos Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, e o apóstolo Paulo aqui fala destes irmãos, e ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, que testemunho é que nós passamos? Que vida é que nós temos? Que testemunho é que nós passamos a quem está ao nosso lado? Aos nossos filhos, a quem vive ao pé de nós, ou no nosso trabalho, na nossa igreja. Que testemunho é que nós prestamos? E a palavra de Deus continua: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graças. Irmãos, quem é a nossa primeira... A quem é que nós recorremos logo quando nos acontece alguma coisa? Qual é a nossa primeira opção? Será nós levarmos ao nosso Deus, se de facto temos uma vida, se vivemos em novidade de vida, é uma vida dependente do Senhor? Se de facto é isso, então tem que ser sempre o primeiro recurso, é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz isto mesmo nestes versículos: em tudo, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, quando o maior testemunho que podemos dar a alguém é quando nós estamos a passar por uma tremenda tribulação e quando as pessoas veem em nós paz. Porque não é normal que isso aconteça. Só é normal quando nós vivemos, lá está, em novidade de vida, uma nova vida em Cristo. Então nós fazemos a diferença. Não precisamos de abrir a boca. Basta as pessoas olharem e verem: como é que este indivíduo, perante esta situação, parece que a vida lhe corre bem. Porquê? Porque a casa está arrumada. Porque vivemos em novidade de espírito, em que o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus é plena, e fazemos um esforço para crescer todos os dias, não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente, e depois, por consequência, a nossa vida anda direito, anda em linhas direitas, segundo a vontade de Deus. E para terminar, vamos só ler Colossenses, então vamos passar para Colossenses no capítulo 2 e o versículo 6, ainda também na mesma linha. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, também andai nele. Se somos uma nova criatura, então devemos andar em Cristo. E andar em Cristo é isto: arraigados e solidificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, é preciso estarmos atentos. Queremos andar em novidade de vida, temos de estar firmes na palavra. Se não estivermos firmes na palavra, isto é manutenção constante. É como um carro.
Compramos um carro novo e não pensemos que esse carro vai durar a vida toda se não fizermos manutenções. Precisamos de fazer uma manutenção. Seja novo, mas precisa de fazer manutenções. Nós estamos a viver uma novidade de vida. Somos uma nova criatura. Precisamos de fazer uma manutenção constante à nossa vida. Encher-nos do Espírito e fazermos manutenção à nossa vida. Porquê? Porque de repente podemos ser levados por uma vã doutrina, podemos ser levados por um vento de doutrina se não estivermos firmes e fundados na Palavra de Deus. E na Palavra de Deus é na sã doutrina. E que sã doutrina é esta? É aquela que o Senhor manifestou ao apóstolo Paulo e que nós vemos aqui, assim como estamos a estudar a primeira carta a Timóteo. Ainda no capítulo 3 e no versículo 2 também, e aqui de uma maneira mais prática, quando vivemos Cristo verdadeiramente, no capítulo 3 e versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, na vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vêm a ir a Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também noutro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maldicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Despojar-nos das velhas coisas. É importante, constantemente, fazermos um check-up à nossa maneira de viver, a cada dia. Isso tem que ser a cada dia. E revestir-nos. E devemos nos revestir de coisas boas. Que a Palavra de Deus tem tanta coisa boa, tanta riqueza para podermos, de facto, revestir a nossa mente e encher o nosso espírito. E era este pequeno pensamento que eu queria passar aos irmãos, que tem a ver, de facto, com esta novidade de vida, que, de facto, o Senhor nos libertou da lei para vivermos uma novidade de vida e uma novidade de espírito. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Mas eu vou passar, se algum irmão quiser dar algum pensamento, esteja à vontade. Se não, vamos então, foi bom, vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos, e dar graças ao nosso Deus por mais este momento. É sempre bom passarmos de volta da palavra do nosso Deus. Vamos então orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque não há nada, Senhor, mas não há nada mesmo, Senhor, que esteja de fora, que precisamos de ouvir e que Tu não tenhas escrito, não nos tenhas deixado, Senhor. Está tudo aqui, Senhor. Principalmente, Pai, a indicação pelo qual devemos andar hoje, sendo nós, Igreja, Corpo de Cristo, Senhor, como devemos nos direcionar, como devemos nos comportar como Igreja, Senhor. E isso, por consequência, passa por individualmente, cada um de nós, Senhor, como devemos agir como membros. E Tu nos dizes tudo, Senhor. Tu nos dás essa informação, Pai, e nos deixaste a Tua palavra para que nos pudéssemos direcionar por ela. E nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que ouvimos esta noite. Te agradecemos, Senhor, por vermos, de facto, minuciosamente cada palavra, Senhor, e quanta diferença faz, Senhor, quando analisamos assim, à lupa, Senhor. E nós Te agradecemos, porque deve ser esse o nosso propósito, examinar as Escrituras, Senhor, examinar a Escritura com Escritura, Pai, para que não possamos ser enganados, Senhor. E se conhecermos a verdade, dificilmente nos levarão com a mentira. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pela liberdade que temos em Cristo, Senhor, do qual nos libertou da lei, Senhor, em que a lei mostrava ao homem, Senhor, que ele não conseguiria chegar-se perante Deus, à presença de Deus, Senhor. E nós hoje somos livres, Senhor, por Cristo. É Cristo em nós, Senhor, que faz a diferença, Senhor, não as nossas obras ou aquilo que pensamos ser, Senhor. Livra-nos de tal pensamento, Senhor, mas que possamos estar sempre com os nossos joelhos prostrados perante
Ti, Senhor, te dando graças por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, Senhor. Muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, e certamente ficaremos admirados um dia quando estivermos na Tua presença, Senhor, e ainda percebermos que tínhamos tanto para descobrir, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que, pobres como somos, Senhor, nos ajudes, Senhor, a poder interpretar a Tua palavra, Senhor, como ela é, Senhor, em verdade, Pai. Te agradecendo por estes momentos, Senhor, te pedindo por cada filho Teu aqui, Senhor. Sabemos que as lutas são muito grandes, Senhor, mas sabemos que Tu és maior ainda, Senhor, e Tu nos dás sempre o escape e nos capacitas sempre, Senhor, pois a Tua palavra o diz, Senhor, e é nela que nós queremos, Pai. E te agradecemos isto, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.